Aos Hebreus conclui dizendo que nós devemos oferecer a Deus um perene sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Então, nós sabemos o tema principal da carta aos Hebreus é o sacerdócio de Cristo, é o sacrifício de Cristo, mas ele conclui dizendo que também nós devemos tomar parte nesse sacrifício, oferecendo-nos a Deus, e que as nossas boas obras, as nossas virtudes glorificam a Deus, agradam a Deus, são um sacrifício, são uma oferenda. Então nós, desse modo, participamos do único sacrifício de procurando configurar a nossa vida ao mistério da cruz do Senhor. Lembrando que, quando nós dizemos sacrifício, é comum que nós pensemos em algum tipo de sofrimento. No entanto, a palavra sacrifício significa oferenda. Oferecer um sacrifício é dar a Deus algo de presente. Então, dizer que a nossa vida é um sacrifício não significa dizer que a nossa vida é muito difícil, que a nossa vida é muito sofrida, mas que nós devemos nos dar de presente a Deus. Nós queremos agradar a Deus, e como é que nós faremos isso? Diz aqui: o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão. Obedecei aos vossos líderes, segui suas orientações, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Então, procurando fazer a vontade de Deus, agindo bem conforme aquilo que nós sabemos que é agradável a Deus. Na Eucaristia nós trazemos tudo isso para o altar, e o sacrifício de Cristo se torna o sacrifício da Igreja, é o nosso sacrifício. Nós trazemos para o altar as alegrias, as tristezas, todas as nossas, todo o nosso esforço para corresponder cada vez mais à graça de Deus. Tudo isso nós colocamos no altar, tudo isso nós unimos ao sacrifício de Cristo. E nessa menção que ele faz aos pastores, que nós devemos ouvir os pastores, depois ele diz que Cristo é o grande pastor das ovelhas, o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo, vos torne aptos a todo bem para fazerdes a sua vontade, que Ele realize em nós o que lhe é agradável. E ele conclui com essa doxologia, essa glorificação de Deus, uma espécie de oração de louvor, mas lembrando sempre esse fato, que assim como Cristo se ofereceu ao Pai por nós, nós devemos nos oferecer também, e o culto mais perfeito,
O culto que agrada a Deus é o de uma vida santa, de uma vida conforme a sua vontade, configurada a Cristo. Esse é o culto que lhe agrada. E ele então menciona Cristo, grande pastor, aquele que nos conduz, aquele que nos guia. Depois no Evangelho também aparece novamente esse tema do pastor. Jesus se compadece das multidões porque eram como ovelhas sem pastor. Ontem nós ouvimos no Evangelho o relato do martírio de João Batista e anteontem nós celebramos a festa da apresentação do Senhor e por isso nós ouvimos um Evangelho próprio, leituras próprias daquela festa. Mas se nós tivéssemos lido o Evangelho próprio da quinta-feira do tempo comum, nós teríamos ouvido Jesus enviando os discípulos em missão para pregarem o Evangelho. O Evangelho de hoje mostra justamente o retorno daqueles que foram enviados por Jesus. Eles foram, pregaram nas aldeias, nos povoados e agora voltam contando tudo o que haviam feito e ensinado, e Jesus leva os apóstolos para um lugar deserto, para que eles descansem. Mas não há descanso, as pessoas os procuram, quando eles desembarcam, as pessoas já estão lá, então eles não têm tempo de descansar, eles não têm tempo de renovar as suas forças, porque há uma grande multidão e Jesus se compadece delas, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus é esse bom pastor, esse grande pastor que cuida das ovelhas, mas ele institui os apóstolos para tomarem parte na sua missão, né? São os pastores da igreja a quem Jesus confia o cuidado das suas ovelhas. Os bispos, em primeiro lugar, que são sucessores dos apóstolos, mas também os presbíteros, seus colaboradores, os padres, que exercem essa missão de ensino, de santificação e de pastoreio. Do mesmo modo como o sacerdócio de Cristo, o sacrifício de Cristo são únicos, mas nós tomamos parte tanto no sacerdócio quanto no sacrifício de Cristo, então também Cristo é o único pastor da igreja. E os sacerdotes tomam parte no seu pastoreio, como tomam parte no seu sacerdócio. Tudo gira em torno de Cristo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Então, neste primeiro sábado do mês de fevereiro, em que nós também fazemos memória do Imaculado Coração de Maria, e um dos títulos que se dá a Nossa Senhora é o título de Divina Pastora. Também ela, exercendo a sua maternidade espiritual, nos apacenta. Também a Virgem Maria, de certo modo, toma parte no pastoreio de Jesus, porque também ela nos guia, também ela nos protege, também ela nos alimenta, também ela nos conduz, a Divina Pastora. Então peçamos a intercessão da Virgem Maria por nós e por todos os pastores da igreja, para que cumpram a sua missão neste mundo em que
como no tempo de Jesus, há uma grande multidão sedenta, há uma grande multidão que perambula desorientada como ovelha sem pastor, sem saber para onde ir, sendo constantemente atacada pelos lobos, pelos predadores, sem ninguém que os defenda. Peçamos ao Imaculado Coração de Maria, Divina Pastora, que nós sejamos conduzidos por ela, protegidos por ela, alimentados por ela, e que, por sua intercessão, o Senhor mande muitas e santas vocações para a Igreja, para que nós tenhamos pastores segundo o coração de Jesus. Amém.